Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a primeira vez que eu andei de avião. Então galera, como eu adiantei para vocês, o vídeo de hoje é para falar sobre a experiência do dia em que eu voei pela primeira vez num avião. Eu sou de uma família bem humilde, eu já comentei com vocês aqui, a minha infância foi um pouquinho difícil com relação a finanças e eu nunca tive muita pretensão de voar de avião e eu nunca tive muito, meu sonho é voar de avião. Alguns dos meus amigos, eles foram para Disney na infância, eles viajaram, alguns amigos foram para a Europa, mas eu nunca tinha nem saído do Rio de Janeiro quando eu fiz a minha primeira viagem de avião. Eu comecei a trabalhar numa empresa que me deu essa oportunidade, eu pude viajar do Rio para São Paulo e a minha primeira viagem foi nesse trajeto. Foi uma viagem de aproximadamente 45 minutos, 50 minutos. E foi uma experiência muito bacana. Eu acho que a parte mais legal do voo não é a turbulência. Eu peguei um pouquinho de nada, mas não é nada assustador se você nunca voou e tem medo. Eu acho que é mais o psicológico, que a gente fica um pouco tenso e aí acaba ficando muito nervoso. Mas pelo menos nas experiências que tive foi bem tranquilo. Mas o mais legal mesmo, o mais legal de tudo é quando você está pousando e você consegue ver toda a cidade lá de cima. É muito legal essa sensação de quando você está abaixo das nuvens e você consegue ver. À noite é muito legal que você consegue ver a cidade toda iluminada, um monte de lâmpadazinhos, os prédios, tudo aceso. É uma visão incrível. Mas por que eu estou falando sobre a minha primeira viagem de avião com vocês? Esse canal, vocês viram aí, eu até coloquei uma capinha que diz que é para falar sobre ele, sobre Jesus. E qual é a ligação da minha primeira viagem de avião com Jesus? Quando eu lembrei da minha primeira viagem, eu lembrei também de uma passagem de João 14, verso 12, que diz assim, palavras de Jesus: digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para a presença do Pai. Nessa passagem, Jesus já sabia que estava próximo o seu tempo de cumprir a sua missão, de se cumprir a cruz, e ele anunciava para os discípulos que voltaria para o Pai. Mas ele deixa essa mensagem de esperança falando que, em verdade, aqueles que creem em Cristo, que eles fariam obras tão grandiosas como a de Cristo e que fariam obras ainda maiores. E quando eu estava lá no voo, e aí eu fico pensando sobre esse voo, eu penso, nossa, como o homem tem oportunidades de fazer obras incríveis. Quando você está voando lá e está vendo a cidade inteira por cima, dá uma sensação bem legal e falar como nós podemos alcançar tanta gente, como tem tantas pessoas ao nosso alcance, como nós podemos levar o evangelho para, todos os cantos. O avião é uma dessas possibilidades. Eu tenho alguns amigos que fizeram recentemente uma viagem missionária. Eles foram para a Amazonas pregar para os ribeirinhos. E, é uma coisa que Jesus não podia fazer no seu tempo. Ele não tinha esse tipo de tecnologia, ele não tinha avião. E hoje nós temos à nossa disposição a ciência, a tecnologia, que nos permite levar o evangelho a todos os cantos do planeta. E às vezes a gente fica pensando, nossa, fazer obras maiores do que a de Jesus, fazer obras como as de Jesus, não necessariamente está falando sobre curar, sobre, coisas sobrenaturais. É claro que é sobre isso. Jesus fala que nós temos autoridade, que nos deu poder para isso. Mas a obra não é só isso. Na verdade, nós temos a possibilidade de fazer obras grandiosas, podendo sair da sua casa, podendo ir para um outro estado. De avião nós podemos visitar todo o país e até romper as fronteiras do nosso país para levar o evangelho. E outras tecnologias como hoje a internet, nós estamos aqui num canal onde eu posso, da minha casa, gravar um vídeo e alcançar milhares de pessoas. Então, que fique essa reflexão para você. Se você às vezes acha que não tem nada, que não tem condição de fazer a obra de Deus, que não tem como
fazer coisas grandiosas para Deus, isso não é bem verdade. Você tem condição de fazer coisas grandiosas para Deus. Talvez você não possa viajar, talvez você não tenha, assim como eu, não tinha condição de entrar num avião, de voar de avião e ir para um outro estado falar de Jesus, mas você tem muitas possibilidades. Pode ser, como eu estou fazendo num canal, você pode sim pegar um avião e fazer uma viagem missionária como os meus amigos fizeram, ou você pode começar pela sua casa, pelo seu bairro, pela sua cidade. Mas o importante é que você leve o Evangelho de Cristo aonde você puder levar. E que isso não seja só uma questão de, eu vou usar as ferramentas, mas que a sua vida esteja disponível e que você esteja inclinado para fazer a vontade de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Espero que você seja tocado, que o Espírito Santo fale no seu coração. Até a próxima. Nós nos vemos por aí. Abraço.